Gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa. Meu nome é Carol, eu sou uma filha amada de Deus. Sou o Paulo, eu também sou um filho amado de Deus. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante. De repente você já até ouviu falar, né? Se uma pessoa ela é convertida, se ela é convencida, e a questão é, o que é um, o que é outro? A gente ouve, a Bíblia diz assim, o Espírito Santo nos convencerá. Mas aí a gente tem esse papo, não, mas fulano não é convertido, fulano é convencido. E que negócio é esse? Esse é o nosso tema de hoje, é isso que nós vamos falar. Então, fique conosco até o final. Esse é o Pastor Pode ou Não Pode? Eu sou o Paulo, como eu já falei, minha amiga Carol, e nós vamos aí tentar destrinchar esse assunto. E se você tiver outras sugestões de temas, mais uma vez eu quero pedir para você deixar nos comentários ou mandar pra gente. E importante, né? Deixa seu like, tá bom? Compartilhe, convide outros a se inscrever no nosso canal, isso é muito importante. Por quê? O nosso objetivo único, nós só temos um objetivo, que é divulgar a palavra de Deus. Nós queremos que o maior número possível de pessoas seja alcançado com a palavra de Deus, que eles possam ter a oportunidade de pelo menos conhecer, de saber e tomar a sua decisão, falar sim ou falar não para Jesus. Esse é o nosso objetivo e você pode nos ajudar muito curtindo, se inscrevendo, compartilhando, comentando. Qualquer uma dessas ações ou todas essas ações vai nos ajudar bastante. Sim. Você é convencido ou convertido? Eu? Ou os dois? Cara, você é um convertido ou convencido? Eu sou um convertido convencido. Na verdade, eu fui um convencido, né? A Bíblia fala isso, né? O Espírito Santo de Deus nos convencerá. E nos convencerá do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Calma aí. Quando você fala convencido, é tipo no sentido metido? Ou no sentido convencido pelo Espírito Santo? Não. Convencido é levado a acreditar em alguma coisa. Então não é a mesma coisa que convertido? Que convertido? É. Não. Nossa, na minha cabeça tava convencido, tipo, metido, entendeu? Metido. Não convencido assim, no sentido do Espírito Santo. A gente pode até pensar nisso, né? Mas quando a gente fala assim, tal pessoa, no termo igreja, né? Que a ideia que eu creio que a pergunta veio nesse sentido. Né? Pode ser o convencido no sentido popular, falar, fulano é um convencido. Nós estamos falando que essa pessoa é metida, que essa pessoa é arrogante, que essa pessoa é prepotente, é isso. Mas no sentido que foi abordado, quem fez a pergunta, né, ou pediu para que a gente falasse sobre esse assunto, na verdade é do aspecto teológico. Então, no aspecto teológico, o convencido e o convertido, o convencido é alguém que é levado a acreditar em alguma coisa. Né? Então, o Espírito Santo, ele nos convence do quê? Do pecado, da justiça, do juízo de Deus. O que ele nos convence? Olha, que o pecado é nós falarmos não ao amor, à graça, ao plano da salvação de Deus para a nossa vida. Esse é o pecado. A justiça é que Deus não vai tomar por inocente aquele que de maneira deliberada falar não para a graça, para o amor, para o sacrifício dele. E o juízo é que aquele que falar não de maneira deliberada e que Deus não tomar por inocente, o final dessa pessoa é a morte eterna, que é a segunda morte, que é a separação de Deus. Tá? O Espírito Santo nos convence disso. Então, beleza? A diferença entre ser convencido e convertido é que o convencido só é convencido, mas não aceita. Então, o convencido, ele pode até acreditar nessas coisas.
Tá? Ele pode acreditar nessas coisas, ele pode entrar naquela uma de ser crente, ele pode entrar numa de frequentar a igreja, e frequentando a igreja, ele pode entrar numa de fazer o que os crentes fazem. Tá? Então ele pode vir todos os cultos, ele pode participar de algumas, pode ser líder de jovens, entendeu? Pode até fazer um programa, pastor pode ou não pode, ou qualquer um outro. Ele pode, sei lá, ser um ministro, pode participar, pode tocar bateria na igreja, pode fazer tudo, entendeu? Qualquer coisa é assim, é mera coincidência, tá bom? Não tô dando flechada em nada, não tô dando estilingada em ninguém, você entendeu, né? Super, então, legal. Discreto. Então, essa pessoa, ela pode se convencer dessas coisas, e pode fazer essas coisas, até porque ela acha legal essas coisas, beleza? Agora, o convertido, assim, deixa eu voltar. Só que esse convencido, ele acredita nessas coisas, só que assim, a cabeça dele, a mente dele, ele é mundano igual qualquer outro. Tá? Então, eu acho que, cara, eu faço tudo isso aqui, mas, cara, tudo bem se eu fumar, tudo bem se eu me relacionar com quem não é crente, tudo bem se eu tiver sexo fora do casamento, não, tudo bem também se eu roubar alguma coisa, mas tudo bem também se eu mentir, afinal de contas, né, Deus é amor e pá, ele é convencido, né, de que Deus é amor, ele é convencido de que ele faz boas obras, boas ações, então Deus vai abençoar ele é convencido disso. E aí ele continua tão mundano quanto, mas na verdade ele nunca se converteu, porque a conversão é uma outra coisa que, né, é óbvio que ela vem depois do convencimento, mas a conversão, ela é diferente do convencimento. Nossa, na minha cabeça isso tinha outro nome. Pelo que você está dizendo, é uma pessoa que entende, que sabe o que é errado, só que mesmo assim ela faz. É isso? Isso, ó, a pessoa Sem vergonha. Não, então, a pessoa que sabe o que é errado, ela se convence, ela tem certeza que ele é errado, mas ela continua fazendo errado, esse cara, ele é rebelde, insubordinado, ele é mentiroso, ele é arrogante, ele é prepotente, ele é um descrente, ele é tudo isso, né? Sim. Então, ele é essa a situação dessa pessoa. Nossa, pastor, sério, você tirou, porque quando você Tirei falou... o quê? Não, assim, na questão do... O que não tá entrando é que, pra mim, o convencido é a mesma coisa que o convertido, porque o convertido, ele passa por esse processo, né, de convencer, só que no final ele assina. Tá, então assim, ó, Carol, o que você não tá conseguindo digerir é porque até agora eu falei do convencido, eu não falei do convertido, né? Por isso que, assim, ó, Jesus, ele falou, o Espírito Santo vai convencer vocês, certo? Aí, o mesmo Jesus que falou que o Espírito Santo nos convence, ele falou assim para nós, agora você converta-se e creia no Evangelho. Então, Jesus não falou convença-se, ele falou o Espírito Santo vai te convencer. Então, Jesus, ele tem tanta certeza que o Espírito Santo de Deus nos convence, que ele não falou pra gente se convencer. Ele sabe que isso vai acontecer. Sim. Beleza? Então, é do homem, qualquer... Por exemplo, ó, um exemplo muito simples, você vai entender isso, a questão do convencimento. Qualquer pessoa, ele pode ser o mais tranqueira que for. Na hora que ele está em perigo, na hora que assim, ó, ele faz um monte de caca, ele tenta se dar bem em tudo, e ele tenta se safar de tudo, e ele até consegue. Mas na hora que o bicho aperta, que o bicho pega mesmo, que o calo no sapato dele aperta, que ele não tem mais recurso,
ele clama a quem? A Deus. A Deus. Sim. Por quê? Porque Deus é Deus. Porque Deus é Deus. Então, Deus é Deus. E Deus é o quê? Misericordioso. Misericordioso. Então, eu tô fazendo caca. Eu sei que a minha caca... Então, eu sou um convencido de que a minha caca vai me levar para o... Inferno. Então, na hora que eu vejo que a minha caca tá me levando para o inferno, eu já sou convencido. Então, aí eu clamo a Deus para me... Salvar. Tirar daquela situação. Só que, então... Você vê que Jesus, ele sabe que isso vai acontecer. Qualquer pessoa. Isso é do menor ao maior, do crente ao descrente. Qualquer um, na hora do perigo, na hora do aperto, ele vai clamar a Deus. Não vai ter chabu. Então, Jesus não falou assim, olha... convença-se e creia. Porque convencido você já é. Esse é o trabalho do Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo, ele não volta vazio para Deus. Ele vai cumprir aquilo que ele está fazendo. Beleza? Então, por isso, Jesus falou, converta-se e creia no Evangelho. E aí está toda a diferença entre ser convencido e um convertido. Agora faz sentido. Tá, então agora a gente já sabe o que é o convencido e o que é o convertido. Não, eu ainda não falei do convertido. O que é? Eu falei do convertido, mas não falei o que é ser um convertido. Então fala o que é o ser convertido. Você não perguntou o que é? Não. Você não perguntou. Então vai, eu perguntei agora. O que é ser um convertido? Olha só. Na verdade, quando a Bíblia está falando do converta-se, arrependa-se, o convertido, a primeira coisa que vai acontecer com ele vai ter uma mudança de mente. Tá? E aí, então, por conta da mudança de mente, ele passa a ter uma mudança de comportamento. Tá? Mas ele não passou para mudar o comportamento. Por exemplo, então você vai falar assim... mas espera aí, você falou que o cara convencido, ele começa a vir na igreja e tá. Então ele mudou o comportamento. Na verdade, ele não mudou o comportamento, porque ele mudou o estereótipo. Ele começou a mudar algumas coisas que ele faz na hora que todo mundo tá vendo ele fazer. Certo? Porque na hora que as pessoas não tá vendo ele fazendo, então ele faz aquilo que está no coração dele. O convertido não. O convertido, a mudança vai acontecer de dentro para fora. Primeira coisa que ele muda é o jeito de pensar. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai falar assim, ó, aquele que roubava, era habitual dele roubar, agora ele não rouba mais. Ao contrário, ele trabalha, ele ganha seu próprio sustento, ele tem a sua própria fonte de renda e... Agora, ao invés dele tirar dos outros, não. Ele contribui para dar, para doar, para sustentar outros. Aquele que mentia, ele não mente mais. Antes ele prejudicava pessoas contando, inventando, falando histórias que... e agora não. Agora ele... fala a verdade, agora, de repente, quando ele fala a verdade, ele é prejudicado que prejudica, entendeu? E tudo isso foi por quê? Porque ele mudou o coração, e aí, por conta da mudança do coração, ele mudou a mente dele, e porque agora a mente é diferente, ele age diferente. Então... ele é a mesma pessoa, ele é a mesma pessoa quando ele está diante de outras pessoas vendo ele fazer alguma coisa, e ele é a mesma pessoa estando sozinho quando ninguém o vê fazendo o que ele está fazendo. Esse é o convertido. Tá? E quem faz essa mudança é o Espírito Santo de Deus. Então, ser convertido é meio que... é muito mais sobre o ser do que sobre o falar. Pelo que você está me explicando. O convertido?
Sim, o É mais convertido. o prático, assim. Às vezes a pessoa fala e tem que importar mais o que ela tá fazendo. Isso é. Na verdade, o convertido, é, ele exala o que está dentro dele, está dentro do coração dele. Ó, por exemplo, um texto para a gente entender isso, assim, de uma forma bem legal, Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo fala assim, olha, irmãos, eu suplico-lhes que vocês entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo, o tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Então, Paulo está falando aqui que dessa entrega, entregar o corpo, né? Entendendo, né, por esse convencimento de que Deus, de tudo que Deus fez por nós. Ele fala por quê? Porque isso é o tipo de sacrifício que é vivo, ou seja, eu faço com todo o meu ser, é santo, e santo aqui é o sentido de separado para o uso exclusivo de Deus. Eu faço o que eu faço porque eu quero glorificar a Jesus em tudo, em todo o meu viver. Então, ele é santo. Não é santo porque ele faz milagre, é santo porque ele faz único e exclusivamente para agradar a Deus. Se eu falo a verdade, eu faço para agradar a Deus. Se eu trabalho honestamente, eu faço para agradar a Deus. Se eu como com moderação, eu como para agradar a Deus. Se eu faço exercício físico para manter a forma, para ter uma boa saúde, um bom condicionamento físico, eu faço para agradar a Deus. Né? É óbvio que disso eu colho bons resultados, né? Estético, na sociedade, é óbvio, mas eu faço isso para agradar a Deus. Ele fala, então, esse tipo de coisa é o tipo de coisa que Deus considera agradável e isso é uma forma de adorá-lo. Né? Não é uma forma de adorá-lo, desculpa, é a verdadeira forma de adorá-lo. Por quê? Porque o convencido, ele vai falar assim, não, o corpo é meu. Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua, então cada um faz com a sua vida o que quer e não sei o quê. Porque o que Deus está interessado é no espírito. Então, eu vou lá na igreja, ó, essa semana eu fui na igreja, já cumpri minhas obrigações, não sei o quê, papapá. O discurso, você vê que é a mesma prática, quase a mesma prática, mas o discurso é totalmente diferente. Sim. Não tem nada a ver. Você fala assim, pô, a mesma pessoa fazendo a mesma coisa, aliás, duas pessoas fazendo coisas iguais, de repente, simultaneamente, ao mesmo tempo, mas um faz de um jeito, porque tem uma intenção, outro faz outra coisa. Aí o Paulo fala assim, olha, e não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Porque de quem é esse mundo que ele está falando aqui? São as pessoas que estão... Oi? O daqui? Isso a sociedade, né? A sociedade ao nosso redor, onde as pessoas elas fazem as coisas para ganhar vantagem, elas fazem as coisas porque todo mundo está fazendo, elas fazem as coisas porque é politicamente correto, elas fazem as coisas porque isso vai enriquecer o currículo delas, elas fazem as coisas porque vai ter menos problema, elas fazem as coisas porque não vai ter que ter confronto com ninguém. Então elas fazem as coisas pensando nas coisas que o mundo pensa. E o Paulo fala assim, com vocês, não. Com vocês não vai ser modinha, vocês não vai entrar naquilo que todo mundo está fazendo. Ele fala assim, deixem que Deus transforme em vocês por meio de uma mudança completa no seu modo de pensar. Aqui vem a conversão, é mudança no jeito de pensar. Porque quando você muda o jeito de pensar, aí sim você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sim. Agora, aplicando isso aqui, né, ao nosso quadro, pode ou não pode?
Ontem, de cara, já deu pra entender que você não deve ser o convencido, você deve ser o convertido, né? Mas, assim, qual que é o objetivo, assim, da temática? Do pode ou não pode? Do pode ou não pode? É. Olha, eu posso ser um cristão convencido? Não, eu não posso. Essa parte já... Já ficou claro, já ficou né? claro. Porque se eu for um cristão convencido, cara, primeiro que eu vou ser um falso cristão, né? Se eu sou um falso cristão, então eu vou me comportar como um anticristo, tá? Anti no sentido de contrário. Então você contrário ao Cristo. Então se o Cristo quer que para eu conhecer a boa, perfeita e agradável vontade dele, eu preciso antes passar por por essa metamorfose, né? Que é essa mudança de mente, essa renovação de mente. E aí então eu quero viver como todo mundo está vivendo, porque eu acho que é um estilo de vida legal. Ó, eu tenho um amigo crente, o meu amigo crente, ele vai na igreja, as pessoas gostam dele, ele tem uma vida regrada, pá. Eu quero ter esse estilo de vida, mas eu não quero eu quero continuar pensando como eu penso. Carol, ó, por exemplo, uma coisa interessante que às vezes acontece nesse ambiente da igreja, né? A gente vê assim, as pessoas estão muito bem na igreja, tá? Até que, cara, até que nada incomode. Então, ó, estamos aqui cantando música que fala que Jesus é lindo, é bonito. Cara, que legal. Curto demais. Recebo isso. Que legal. Olha, a gente está ouvindo aí Jesus falando para nós que o reino de Deus pode vir em qualquer um, do jeito que você tiver, do jeito que você tiver, né? Deus não faz acepção de pessoas e pá, cara, que legal. Ó, mais legal ainda, Deus te ama, tem um plano maravilhoso para sua vida. Você fala, cara, que top. Eu também me amo e eu tenho um monte de plano para mim. Puxa, que legal. Só que aí o discurso endurece. Ó, só que aqui é assim: sem santificação ninguém verá Deus. Se você não mudar de vida, se você não largar a mão de ser ladrão, se você não fizer a distinção, não for distinto entre o mundano e o santo, entre o profano e o sacro, então você não vai herdar o reino de Deus. Olha, Deus criou, quer ver um assunto legal? Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, os criou. Opa, não, isso não. Aí não, pastor. Esse assunto aí é homofóbico, é transfóbico, é GLBTQI mais fóbico, não rola, porque eu penso diferente, eu não concordo, eu não sei o quê, eu não gosto, ó, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto... Entendeu? Uhum. Quando o meu eu começa a exalar demais, então, primeiro, Jesus já não está no trono. Sim. Então já começou a fazer uma distinção aí de quem é que está no trono. Então, um convertido, ele é teocêntrico. Teocêntrico. Sim, Deus está no trono. Beleza? E aí, então, quando ele
quando eu começo a ver esse discurso do eu não gosto, a minha igreja, o meu pastor, a minha Bíblia, a minha não sei o que lá, e o meu, pra mim, eu não tô satisfeito, eu não tô contente, eu. Isso é antropocentrismo. É o homem está no centro, e esse homem sou eu. Entendeu? E aí eu vou entender então que eu nunca me converti, ou essa pessoa nunca se converteu, ela se convenceu, mas no momento em que ela foi confrontada, opa, a crença dela espanou, né? Ou o convencimento dela. E aí, de repente, ela vai procurar um outro lugar para a convencer melhor, né? Que não vai rolar. Então, essa é a implicação, tá? Do pastor pode ou não pode. Agora, pode ter pessoa. Eu acho que o pode ou não pode não é a pergunta, que a gente não tem como responder. Porque assim, ó, pode ser crente convencido? A verdade é não, porque crente só é quem é convertido. Agora, no entanto, se a pergunta fosse tem ou não tem? Tem frequentadores. Não o quê? Essa é brega. É brega. Não, mas se a pergunta fosse assim, ó, tem ou não tem frequentadores de igreja, inclusive membros de igreja convencido e não convertido? Aí sim, aí tem. Aí se encaixa. Né? Até porque a gente sabe, não é o tema aqui, né, do convencido ou do convertido, mas se nós fôssemos falar num outro momento, nem sei se a gente já falou sobre isso, mas há duas igrejas que funcionam simultaneamente no mesmo lugar, no mesmo culto. Você já falou isso uma vez, mas eu não lembro qual que é. Ah, sei sim, a igreja visível e invisível. Tá vendo? Essa. Então, a igreja visível e a igreja invisível. Quem é que vê a igreja invisível? Deus. Deus. E quando ele vê a igreja invisível, quem que ele vê? Ele vê nosso coração por dentro. Aquele que o adora em espírito e em verdade. Então, ele não vê o nosso coração. Ele vê a nossa mente. Ele vê a nossa ação. Ele vê na igreja invisível quem é que está servindo. Então, na igreja invisível, quem é que está servindo Deus? Aquele que não está imitando o comportamento do mundo, aquele que está deixando Deus transformar ele por meio da mudança do seu modo de pensar, aquele que está experimentando a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, aquele que está entregando o seu corpo a Deus por causa de tudo que Deus fez por ele, aquele que está entregando o seu corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e fazendo isso de uma maneira racional. Né? A Bíblia vai dizer assim, ó, esse é o seu culto racional. Agora, nesse mesmo culto, vai ter gente que está lá, assim, cara, pregação chata, não teve nada para mim. A banda não tocou a música que eu gostaria de ouvir. Eu não gosto desse tipo de música. Cara, aquela luz piscou demais, ou piscou de menos. Não curti então, aquilo. Eu lembrei da questão que você falou do... Que a gente sempre tem que vir na igreja, né? Mesmo quando a gente não tem vontade. Aí você tá falando agora que Deus vê essa parte do coração. Às vezes a gente tá aqui e a gente não queria estar aqui. Então isso é pecado? Ó, vê bem. O ouvir a igreja tem duas questões. Eu vim e eu não queria estar. Então, tem dia que eu, como pastor, eu não quero vir para a igreja. Eu não quero pregar. Eu não quero. Mas eu venho, eu prego, eu canto, eu oro. Beleza? E por que eu faço isso? Porque Deus mandou. Porque Deus mandou. E se Ele mandou, eu tenho o direito de falar assim, eu não vou fazer porque eu não estou afim.
Não. Não. Por quê? Porque Deus mandou. Porque ele mandou. Essa é a primeira. Porque obediente eu me converti. Antes de eu ser obediente e me converti, quando eu me converti, então eu passei a ser o quê? Quando eu passei a chamar Deus de meu Senhor, eu declarei que eu sou o quê dele? Servo. Servo. Então, a partir daquele momento, que direito mesmo eu tenho de falar eu não quero, eu não gosto, eu não tô afim? Nenhum, mas igual você falou, né? Eu sou servo de Deus. Uhum. Eu tô aqui, eu vim na igreja hoje, mas eu tô sem nenhuma vontade, queria estar em casa. Isso. Aí você falou também que a gente, como você falou, que tem que vir. Uhum. Sim. Aí eu vim, lógico, porque eu reconheço que eu sou servo, então eu tenho que estar aqui. Uhum. Mas a minha vontade de verdade é não querer estar. Então Deus, vendo a minha mente... Então, Entendeu? o que Deus vai ver na sua mente? Que eu não queria estar, mas eu estou. Então, isso que é o quê? Eu não queria estar, mas eu estou. Então, Deus vai ver o quê? Você veio por quê? Você não queria estar, mas você está. E o que motivou você não entendi. querer estar e veio estar? O quê? A obediência. A obediência. Então Deus vai olhar e vai falar assim, opa, peraí, ó, ela não queria. No lugar de qualquer um, tantas pessoas que não queriam, nesse momento, não estão. Porque agiram segundo a sua Vontade. vontade. Porque quem é que tem esse pensamento? Se eu não estou a fim de fazer algo, eu não faço, afinal de contas, eu sou livre. Quem é que tem esse pensamento? O convencido? O convencido, o mundano. Não é a sociedade toda que pensa assim? Sim. O crente, ele fala assim, tá bom, eu não queria estar. Mas, por que eu vou? Por que eu haverei de estar? Por que eu não vou faltar? Por quê? Então isso ainda no fundo, né, no nosso coração, na nossa mente, tá que a gente sabe do nosso propósito e a gente tá obedecendo. A gente só tá lutando contra a nossa vontade. Então, olha só. Essa questão, venho na igreja ou não venho na igreja? Porque parece uma coisa simples, né? Parece que é muito simples esse negócio. Eu vou na igreja ou não vou na igreja? Participo ou não participo? Então, Hebreus capítulo 10, verso 25, o autor ele fala assim, não deixemos de nos reunir, como fazem alguns. Ele falou assim, ó, alguns deixam de se reunir. E alguns deve ser um monte. Ele falou, então alguns deixam, alguns não vão na igreja. Alguns falam assim, ó, cara, eu não tô afim, então não vou. Ele fala assim, ó, nós não. Primeiro ele fala, pensemos em nos motivar uns aos outros na prática do amor e na prática das boas obras. Então, ele vai entender assim, ó, vir na igreja é praticar uma boa obra. É um ato de amor. Então ele fala, não deixemos de nos reunir. Não deixemos, não é os outros não deixem, é eu, você, nós não deixemos de nos reunir. Ele fala, como fazem alguns. Mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia se aproxima. Ele fala, então, olha, vamos lá, vamos junto, vamos nos encorajar. Olha, senti sua falta, por que você não veio? O que está acontecendo? O que está pegando? Posso te ajudar? Cara, vocês sabem, Jesus, ele chamou, ele nos exortou, Jesus morreu por nós. E ele fala assim, por quê? Porque se nós continuarmos a pecar de maneira deliberada, então, eu não estou afim de ir, então não vou. Isso é deliberado. Eu não estou afim, então eu não vou. Por quê? Porque eu não estou afim. Agora, ele está falando assim, que o vir na igreja não é se você está afim ou não. Você vai na igreja porque Deus falou que você tem que ir à igreja.
Então você vai à igreja por um ato de obediência, não é porque você quer. É óbvio que depois de obedecer, então eu não quero vir para a igreja, eu não quero pregar, eu não quero nada, mas aí eu venho. E aí quando eu chego aqui, eu canto, eu oro, eu prego, e aí então eu sou, né, eu fico feliz. Por quê? Lembra que a palavra de Deus falou? Ó, quando eu me converto, eu entrego a minha vida, eu me submeto a Deus, eu obedeço a Deus, porque a minha mente mudou e se condicionou a Deus, então aí sim depois eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É depois, não é antes. Então, eu nunca vou, eu tô lá em casa, não quero vir no culto, tô deprimido. Aí Deus fala assim, espera aí, deixa eu motivar ele no culto, deixa eu dar uma dose, uma super dose de alegria. Aí, nossa, que alegria, que vontade de ir na igreja. Isso nunca vai acontecer. Esquece, isso nunca vai acontecer. O que vai acontecer é eu tô em casa, eu não quero levantar, eu tô com preguiça, eu tô cansado, eu tô com sono, eu tô de saco cheio, eu não quero ver ninguém. Aí eu falo assim, cara, eu não tenho absolutamente nenhuma razão humana para eu sair daqui na igreja. Mas eu vou, porque Deus falou que é lá no meio da congregação que Ele abençoa, que Ele derrama a vida, que Ele decreta a bênção, que ele se faz presente, onde está 2 ou 3 reunidos no nome dEle, é lá que Ele se faz presente. Então eu vou lá, que eu quero esse agir de Deus na minha vida. E aí eu venho na igreja. Aí eu falo assim, cara, graças a Deus que eu vim, porque eu ouvi aquela palavra, cara, aquela palavra foi pra mim. Cara, olha, essa semana vai ser top, porque Deus falou comigo. Pô, eu saio daqui vibrando. Isso que eu ia falar, porque quando tu tá estacionado pra não querer ir, na hora de... O microfone? Descarregado. Bem no finalzinho. Tá descarregado? Uhum. Ó. Aí. Eu tinha posto 5 na mesa. Tem uma jogada em algum lugar aí. Uma não sei, a outra também. Uhum. Oi. Tava falando assim que às vezes a gente tá estacionado pra não vir com a mínima vontade, só que na hora de ir embora bate um alívio, uma sensação de que valeu a pena. Isso. A gente precisa entender que a Bíblia fala que nós estamos numa guerra, né? E entre nós está lutando o nosso desejo, tá? E o desejo do Espírito Santo de Deus. Então, a gente precisa entender uma coisa muito importante sobre o Espírito Santo de Deus. Primeiro, algumas pessoas acham que o Espírito Santo de Deus é uma energia. O Espírito Santo de Deus não é energia. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Beleza? Faz de novo. Olha, algumas pessoas acham que o Espírito Santo de Deus é uma energia. O Espírito Santo de Deus não é uma energia. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. E como pessoa, o Espírito Santo de Deus, ele se entristece. O Espírito Santo de Deus, ele
batalha por nós. O Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós. O Espírito Santo de Deus, ele nos convence, ele nos confronta, ele nos exorta. Cara, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa que fica ali o tempo todo. Então, e o Espírito Santo de Deus, ele fica ali nessa luta contra nós. Na verdade, ele luta para nos fazer o bem e nós lutamos para fugir do bem porque nós queremos o mal. Então a Bíblia fala assim, olha, nós ficamos lutando a nossa vontade contra a vontade do Espírito Santo de Deus. Então, eu sou pessoa e porque eu sou pessoa eu tenho vontade. O Espírito Santo de Deus é pessoa e por isso ele tem vontade. E a vontade dele é que nós sejamos filhos amados de Deus, obedientes, submissos, né? Então, é por isso. O Espírito Santo de Deus fala para nós, olha, cara, submeta-se a Deus. Submeta-se, humilhe-se, entregue-se a Jesus, muda a mente, transforme-se. E aí eu falo assim, não, estou com sono. Então, quando a gente fala assim de atividades espirituais, por exemplo, nós, na nossa igreja aqui, nós temos uma atividade espiritual que é diferente. Um domingo sim, um domingo não, a gente sai para pedalar. Uhum. Agora, nesse pedal dominical, é o momento em que eu tenho contato direto com a natureza que Deus fez. É o contato direto. Domingo passado a gente teve contato, graças a Deus, não com a onça, mas com as pegadas da onça, que pareciam uns negócios assim no chão lá, né? E aí então a gente anda, a gente vê a natureza, a gente vê bicho, a gente se conecta com outras pessoas, e isso é tão espiritual quanto. Ah, mas tem gente que, não, eu não gosto, eu não curto. Tá. Quem que tá perdendo? Ela mesma. Tá? Por quê? Porque a palavra de Deus fala que nós devemos contemplar a Deus, contemplar a natureza, né? Adorar ao Criador por tudo que Ele fez e nos tem dado. Que nós devemos desfrutar daquilo que Ele nos tem dado. E aí quando eu me privo, porque eu não gosto, não entendeu qual é o propósito. Sim. Entendeu? Então, esse tipo de situação, então por que eu não venho? É porque é para eu dormir? Cara, não sei, a Bíblia fala para gente descansar também, mas será que é esse o propósito? Não é. Oi? Nada. Você dormiu, né? Então, tá vendo? Tem dia que eu durmo. Então, tem dia que eu durmo. E aí? E nesse dia que você dorme? Eu me arrependo, no fim das contas, quando eu acordo. Então, por quê? Porque, tudo bem, eu preciso dormir. Só que a Bíblia fala que eu tenho que dormir uma determinada hora. Agora, enquanto eu estou dormindo, eu não estou me relacionando, eu não estou vendo, eu estou fazendo... Aquele momento é um momento egoístico. É meu, é só meu. Tá bom, pastor, vamos encerrar. Tá doendo. Tá doendo? Chega. Mãe, nem começou. Chega, acabou. Nem começou. Chega, já tá bom, entendi o recado. Todo mundo entendeu o recado, né? Não, na verdade eu não tô dando recado, Carol. Eu tô falando sei. o que é, né? Não é indireta, não é nada, mas realmente é pra gente entender a diferença entre sermos convencidos e sermos convertidos, né? O convencido, ele vai achar que algumas coisas são santas, outras coisas são não santas. Umas coisas são sacras, outras coisas são profanas. O convertido, ele vai entender que tudo vem de Deus. Tudo, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não tem sombra de dúvida, não tem variação, né? O convertido, ele entrega-se a Jesus e deixa Jesus fazer da vida dele o que ele quiser.
E aí Jesus vai falar, não, eu quero que você vá à igreja, eu quero que você se humilhe, eu quero que você participe, eu quero que você aprenda, eu quero que você seja submisso, eu quero que você aprenda a falar sim, eu quero que você aprenda a falar não, eu quero que você seja meu. E aí a pessoa, por amor a Jesus, né, ele se submete. Então, só para encerrar, agora nós vamos encerrar. O apóstolo Paulo era um cara convertido, né? Ele mudou. Ele saiu lá da cidade dele, estava indo para Damasco a fim de matar os cristãos. No meio do caminho ele tem um encontro com Jesus. Jesus fala para ele, quando ele tem um encontro com Jesus, ele cai da montaria dele. Jesus fala para ele, levanta, fala para ele, entra lá na cidade, espera até o Ananias ir lá conversar com você, orientar você. E aí então ele faz tudo isso. E quando ele chega lá, o Ananias fala com ele, ora com ele, cai as escamas dos olhos dele, o Paulo se levanta e é um novo cara. Tanto que ele era o Saulo, quando ele caiu, e depois ele se torna o Paulo, e é um cara totalmente diferente. Ao ponto de ele falar assim, olha, o que para mim era lucro, hoje eu considero esterco. Não vale nada. É excremento. Eu não quero mais saber disso, porque eu troquei tudo pela glória de Deus. Cara, e humanamente falando, o Paulo teve muito o que perder, mas ele trocou tudo pela glória de Deus. Então, o convertido, ele troca tudo pela e para a glória de Deus. Né? O convencido não, ele fica com aquilo ali enquanto ele consegue viver uma vida dupla, tripla, sei lá, quádrupla, e enquanto aquilo não ofende ele, enquanto ele tem ganho, e fica naquela coisa ali. Só que na hora do teste mesmo, na hora da prova, opa, aí não. Né? Então, nessa hora, a pessoa espana, cai fora, toda aquela espiritualidade, toda aquela religiosidade, tudo aquilo vai por água abaixo, porque não tinha base, não tinha sustentação. Nunca penetrou na mente daquela pessoa, nunca influenciou o comportamento dela, e ela nunca mudou de verdade. Por quê? Porque a mente nunca foi mudada, o coração nunca foi mudado. Então acho que é isso, então, né? Isso aí. Tchau. Tchau, galera. Valeu, obrigado. Beijo. Fala de novo esse, Thiago, você ficou olhando pra cada câmera toda hora, eu não tenho, o bagulho tá longe. Fala O quê? Pessoal, tchau. Deus abençoe você. Beijo.